vamos lá. Vamos pensar primeiro, então, assim, ó. Será que o meu professor ele sabe a diferença entre os tipos de avaliação? Será que eu sei a diferença entre os tipos de avaliação? Como é que funciona, por exemplo, uma avaliação formativa? Então, vamos lá. Avaliação formativa, falando de uma forma bastante rápida, sem entrar muito na questão teórica, é aquela avaliação que acontece durante as aulas. É aquela avaliação onde o professor, né, durante os dias que ele está dando aula, ele é aquele cara amigão, né, o cara que está lá, parceiro dos alunos, sempre sorridente, sempre feliz. E quando chega na famosa semana de prova, ou quando chega no dia da prova, esse mesmo professor querido aos olhos do aluno se transforma em um carrasco. Tá? Ele se transforma por quê? Porque às vezes ele ensina de um jeito e avalia de outro. Às vezes ele trata um conteúdo muito básico durante as suas aulas e os seus exemplos, e aí chega na hora de fazer a prova, ele vai lá e tira o couro do aluno. Então, o professor ele precisa entender o seguinte: a avaliação formativa ela tem como principal objetivo aperfeiçoar programas ou instituições. Aí é a hora que o professor para e fala assim: espera aí, a prova que eu estou aplicando no meu aluno, ela não serve para avaliar o conhecimento do meu aluno? Ela serve para aperfeiçoar o programa ou a instituição? Sim. Avaliações formativas, elas têm como principal objetivo aperfeiçoar programas ou instituições. Como é que eu vou saber se o meu programa, se o meu projeto de curso, se a minha disciplina está ou não sendo trabalhada da forma adequada? Quem é que vai me dar esse feedback? A avaliação formativa. Eu aplico a avaliação no meu aluno e o resultado dessa avaliação não vai me dizer se o meu aluno foi bem, né, como costuma se dizer por aí, eu fui bem na prova, ou eu fui mal na prova. Aquela avaliação formativa diz se o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo da forma adequada ou não. Se o aluno está aprendendo ou não. Então, eu utilizo o resultado desta avaliação para aperfeiçoar as minhas aulas. Aperfeiçoando as minhas aulas, eu aperfeiçoo o meu programa. Se eu aperfeiçoo o meu programa, meu projeto, a instituição, obviamente, vai ser aperfeiçoada também. Então, a primeira coisa que o professor tem que entender é o seguinte: a avaliação do dia a dia, aquela avaliação formativa, ela tem um papel essencial. Lógico, a nota do aluno é importante para lançar no boletim, ver se ele vai passar de ano ou não, se ele vai concluir aquela disciplina ou não. É importante, claro que sim. Só que se eu estou avaliando o meu aluno, eu estou vendo que, 90% da minha turma, 60% da minha turma foi mal na minha prova. Será que são os alunos? Será que é o professor? Será que é a avaliação? Será que é o programa? Será que é a ementa? Será que não está fora do lugar que ela deveria estar, fora da posição, dentro do projeto de curso? Então, tudo isso serve para quê? Para aperfeiçoar os programas. Por outro lado, nós temos as avaliações somativas. A avaliação somativa, as duas mais famosas que nós temos, né? É o Enem, que avalia os alunos que terminaram o ensino médio, e o ENAD, que é aquele que avalia o nosso amado, querido e estimado estudante, que é o concluinte do curso. Esta avaliação que nós tratamos, né, como avaliação somativa, esta avaliação, sim, ela tem como principal objetivo avaliar, tá, o resultado da aprendizagem. Então, o resultado da aprendizagem, a gente somente avalia depois que o aluno terminou o percurso formativo dele. Não tem como eu avaliar, por exemplo, se um médico, um cirurgião, ele é um bom cirurgião antes dele terminar o processo formativo dele. Não tem como eu avaliar, por exemplo, que um contador, ele vai ser, ele tem capacidade ou ele tem conhecimento suficiente para ele ser um bom contador
antes dele terminar o processo avaliativo, o processo formativo dele. Então, essas avaliações somativas são aquelas avaliações que lá no final do percurso formativo nós vamos lá e aplicamos. Avaliações de larga escala, Enem, ENAD. E ainda nós temos mais um tipo de avaliação, né, que é a avaliação que muitos costumam dizer que, olha, eu vou aplicar uma avaliação diagnóstica dos meus alunos, que muitos confundem, né, a avaliação diagnóstica com simulado. Então, outra coisa que o professor precisa entender e aprender é toda avaliação é diagnóstica. Toda avaliação gera informações para processos interventivos, para que a gente trate, né, o resultado desta avaliação da forma adequada. A avaliação formativa do dia a dia, ela nos gera informações para processos interventivos? Gera, e gera bastante. O problema, sabe qual é? Normalmente nós não utilizamos as informações dessas avaliações para intervir no processo formativo do aluno durante o próprio semestre. A gente deixa passar o semestre inteiro para descobrir no semestre seguinte, quando o aluno tem cálculo 2, que ele tem deficiência no cálculo 1. Aí o professor do cálculo 2 tem que dar conta das deficiências do cálculo 1 e ainda dar conta daquele conteúdo todo que está na ementa dele de cálculo 2. E isso vale para TGA 1 e 2, vale para contabilidade de custos, gestão de processos, enfim, serve para tudo. Se a gente não utiliza o resultado da avaliação formativa para intervir no processo de ensino-aprendizagem durante o próprio semestre letivo, o aluno ele começa a carregar, a cada semestre que passa, uma carga de deficiências. É o tal do 6 do 10. Então, esse aluno ele nunca vai ser um aluno nota 10. Ele nunca vai ser um aluno, por exemplo, que no ENAD vai ter lá um desempenho fantástico que vai nos garantir uma nota 4, uma nota 5. Vai ser um aluno mediano, ele vai conseguir um 2, um 3, e olha lá, um baita de um esforço ainda. Então, o professor, o coordenador do curso, o NDE, os próprios gestores das instituições precisam entender e precisam, né, dentro de uma cultura avaliativa, buscar estes resultados para estes processos interventivos. Senão, a avaliação ela não passa de mais uma prova, não passa de mais uma etapa que o aluno tem que cumprir para ser aprovado naquele semestre e, quando chegar lá na época do ENAD, a gente descobrir um baita de um furo no processo de aprendizagem do aluno. Certo?